Trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil, quero perguntar para vocês uma pergunta muito simples. Você trabalhou com carteira assinada em 2024 e quer saber se tem direito a receber o PIS ou ao PASEP? Vejam bem, neste vídeo quero explicar para vocês tudo sobre abono salarial do PIS/PASEP ano base 2024, mas não é só isso. Vou explicar também se você tem direito ou não, quanto você vai receber, qual é o calendário de pagamento, como consultar. Tudo isso você vai ficar sabendo neste vídeo. Por isso eu peço para que você fique até o final do vídeo comigo, para você entender tudo a respeito desse direito que é seu. Então, antes de iniciar aqui a minha fala, a minha explanação desse direito que você tem, quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like e também deixar o seu comentário ali. O que você achou desse vídeo, o que você achou desse trabalho que estamos fazendo aqui no canal. Beleza? Então, bora lá! Muito bem, estamos aqui para falar do PIS/PASEP 2026, referente ao PIS/PASEP ano base 2024. Quando eu falo de PIS/PASEP, eu estou falando das regras de modo geral. Neste caso aqui, nós vamos pegar 2026, né, os pagamentos que acontecerão agora em 2026, que se referem ao ano base de 2024. O que isso quer dizer? Quer dizer que os trabalhadores que trabalharam com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2024 terão direito de receber o abono salarial agora em 2026. Isso está acontecendo porque o PIS/PASEP está sendo pago com um ano de atraso. Mais adiante, nós vamos entender por que isso está acontecendo e por que o governo também não tem interesse de fazer o pagamento em dia desses benefícios. Vamos lá então. Primeiramente, nós precisamos saber direitinho o que é o PIS/PASEP. Como que surgiu, como que existe esse benefício para os trabalhadores. Por que esse benefício foi criado? Então, lá em 1971, ainda era o regime militar naquela época, o governo achou por bem achar uma forma, encontrar um meio de beneficiar os trabalhadores para que eles tivessem um certo recurso caso eles fossem demitidos da empresa. Para o setor privado, então, naquela época, o governo criou o PIS, né, que quer dizer informações sociais. O PIS é um benefício que, naquela época, previa que se o trabalhador fosse demitido da empresa, vamos dizer que o trabalhador trabalhou 5 anos em uma determinada empresa, e nesse período ele não conseguiu fazer nenhuma economia, assim ele teria esse fundo do PIS para que ele pudesse ter um dinheiro ali, digamos assim, para formar um determinado patrimônio. Porque o trabalhador não conseguia, e até hoje eu acredito que não consegue, economizar algum dinheiro. Mas o governo, vendo essa necessidade, isso era lá no regime militar, lá em 1971, ele percebeu que se ele criasse um benefício para auxiliar o trabalhador nessa questão em que o trabalhador não conseguisse fazer nenhum patrimônio durante o período que estava trabalhando. Então, o presidente daquela época criou o PIS, que era um fundo que era formado, e quando o trabalhador fosse demitido da empresa, ele teria direito de receber uma parte desse fundo para comprar algo que fosse de seu interesse para a formação do seu patrimônio. Da mesma forma, foi criado, logo depois do PIS, o PASEP, porque o PIS era para trabalhadores da iniciativa privada, para quem trabalhava em empresas privadas na época. E o PASEP, então, o presidente daquela época também
sentiu a necessidade de criar o PASEP, que era direcionado aos servidores públicos. Então, quem trabalhava em prefeitura, para o Estado ou para o próprio governo federal, teria o PASEP. Então, para que não houvesse confusão, o PIS era para aqueles trabalhadores da iniciativa privada, era pago através da Caixa Econômica, era a formação de um fundo e era pago pela Caixa Econômica, e o PASEP era pago pelo Banco do Brasil. Ou seja, os trabalhadores da iniciativa privada recebiam na Caixa Econômica e os trabalhadores da iniciativa pública, que trabalhavam no setor público, recebiam no Banco do Brasil. Na prática, os dois funcionam da mesma forma. O que muda é apenas quem paga. Isso já era lá na época, ok? Então, não há diferença no valor do benefício, a forma as exigências, os critérios de habilitação, nada muda em relação a nenhum desses dois benefícios. Os dois benefícios, na verdade, tratam-se da mesma coisa. A única coisa que diferencia um e outro é que um é para iniciativa privada e outro é para servidor público. E desde aquela época continua assim até hoje, ok? Então vamos lá. Vamos para o próximo passo aqui, para a próxima informação. O que significa ano base 2024? Então, como nós falamos do PIS/PASEP, nós vamos falar a respeito do PIS/PASEP ano base 2026 e quem é que recebe agora em 2026. Então, os trabalhadores que trabalharam com carteira assinada em 2024 recebem o benefício agora em 2026. Mas isso porque, na verdade, o pagamento deveria ter acontecido o ano passado. Só que o governo não pagou. Então, era para ter sido pago em 2025. Só que não, porque o governo vem pagando esse benefício com um ano de atraso desde 2020. Porque lá em 2020, quando tinha pandemia, e ainda era o governo Bolsonaro, ele transferiu o pagamento do benefício que aconteceria em 2021 para ser pago em 2022. Por quê? Porque os recursos do PIS estavam sendo usados naquele momento para a pandemia, para atender os trabalhadores mais atingidos pela pandemia daquela época. Mas isso já deveria ter sido mudado em 2023. Em 2023, no novo governo, já deveria ter sido mudado. Por quê? Porque já não havia mais a pandemia. Então o benefício poderia ter sido pago em 2023 já em dias. Mas o governo Lula está utilizando do mesmo mecanismo, que não existe mais, do mesmo mecanismo que usou o Bolsonaro lá em 2020, para pagar o abono salarial com um ano de atraso. Mas o que eu ressalto aqui nessa situação é de que não há mais pandemia. Então não há mais necessidade de se pagar com um ano de atraso. Entende isso? Então, você, trabalhador que está aí do outro lado, deve concordar comigo que, como não há mais a pandemia, em 2023 já deveria ter sido pago em dia o abono salarial. Mas isso não ocorreu. Ok? Vamos seguindo em frente, então, para nós entendermos melhor toda essa situação. Quem tem direito ao PIS/PASEP de 2024? Então, são aqueles trabalhadores. Isso acontece nesse formato desde lá de 1971. Só que mais adiante nós vamos ver algumas mudanças que ocorreram no decorrer desses anos, que acabou eliminando muitos trabalhadores que tinham direito. E eu quero enfatizar pelo fato de que essas mudanças justamente ocorreram no governo do PT, no governo em que o PT era presidente, em que o PT estava no governo. E aí eu falo para vocês, trabalhadores, o seguinte: se o PT sempre pregou a notícia de que ele justamente estava no poder para atender os interesses do trabalhador, aí eu pergunto para você, por que é que justamente nesses governos
é que foi tirado o direito dos trabalhadores. E isso não é um número pequeno, não. Vocês já vão saber o quanto de trabalhadores foram eliminados de ter esse direito. Mas vamos aqui agora voltar para o ano base 2024, que é o PIS, para quem nós queremos falar neste momento. Então, terá direito de receber o abono salarial todo aquele trabalhador que trabalhou com carteira assinada em 2024 por pelo menos 30 dias. E qual que é a forma que você fica sabendo? Porque se o trabalhador trabalhou 15 dias ou mais em 2024, já trata-se de um trabalhador que terá direito caso ele atenda os demais requisitos. O primeiro requisito, e muito importante, é que o trabalhador tenha trabalhado por pelo menos 30 dias com carteira assinada. Sendo assim, o trabalhador incorre no direito de receber o valor de 1/12 do salário mínimo, ou seja, o salário mínimo dividido por 12. Seria a mesma coisa que você pegar o salário mínimo, dividir em 12 parcelas, e se você trabalhou um mês com carteira assinada, você teria direito de receber uma dessas 12 parcelas. Vamos exemplificar. O abono salarial de 2026 vai ser o valor integral de um salário mínimo. E o valor de um salário mínimo hoje é 1.621. Se eu dividir 1.621 por 12, vai dar R$ 135,93. Isso quer dizer que o trabalhador, se ele trabalhou 30 dias com a carteira assinada, ele vai receber R$ 135,93. Mas, se ele trabalhou mais meses do que isso, 5 meses, 6 meses, você vai multiplicar o número de meses que você trabalhou por R$ 135, que você chegará no valor que você vai receber do abono salarial. Mas isso também não é uma coisa extremamente importante que você faça agora, porque a partir do dia 5 de fevereiro vai estar disponível em todos os ambientes do governo, em todas as plataformas do governo relacionadas ao benefício, vai estar disponível a informação de quanto você terá de direito para receber agora em 2026. Muito bem. O outro critério para que você tenha direito de receber, em 2024, você não pode ter recebido mais do que 2 salários mínimos. Aí é que vem uma paulada nos trabalhadores. Simplesmente uma paulada nos trabalhadores. Por quê? Porque quando foi editada uma lei, a emenda constitucional 135, em 2024, ela dizia que os trabalhadores não teriam mais o direito de receber o abono salarial caso recebessem mais do que um salário mínimo e meio, ou seja, 1,5 salários mínimos. Ou seja, o que quer dizer que é um salário mínimo e meio. Muito bem. Hoje, em tese, a lei seria a seguinte: se não tivesse havido a mudança, todo aquele trabalhador que recebeu até 2 salários mínimos, é o que está aqui ainda eu vou destacar para vocês, em média, 2 salários mínimos em média, teriam direito de receber o abono salarial agora em 2026, porque trata-se do ano base de 2024. Muito bem. Só que, com a edição da Emenda Constitucional 135/2024, passou a ter a seguinte redação, que não é mais 2 salários mínimos, e então 1,5 salário mínimo, ou seja, um salário mínimo e meio. Diminuiu meio salário mínimo aí. Nessa brincadeira, claro que um salário mínimo e meio só vai valer nessa integralidade a partir de 2035, mas eu já vou falar sobre isso.
Nessa brincadeira, se fosse valer exatamente como está para 2035, fosse valer hoje, seriam eliminados de ter o direito de receber o salário, um salário mínimo, de ter direito de receber o abono salarial, agora em 2026, em torno de 8 milhões de trabalhadores. 8 milhões de trabalhadores ficariam fora de receber o abono salarial, simplesmente por causa dessa emenda constitucional. Então, esses trabalhadores que teriam direito de receber passam a não ter mais direito. Por quê? Porque essa lei, essa emenda constitucional número 135/2024, eliminou uma parte desses trabalhadores. Muitos trabalhadores nem perceberam isso e nem irão perceber, só vão perceber com a minha explicação aqui neste vídeo. Muito bem, então, em 2035, a partir de 2035, é um salário mínimo e meio. Mas, a partir de 2026, quem ganha 1,95 salário mínimo, ou mais que isso, mais do que 1,95, já está fora, porque isso vai ser gradual até 2035. Né? Seriam 0,5 ponto por ano, e em 2035, mais adiante eu vou mostrar na prática ali como que vocês vão entender melhor essas contas, porque eu vou explicar na prática ali, demonstrando para vocês em números como é que vai funcionar. Mas, ou seja, em 2024, quando foi editada a lei, ela dizia que seria a partir de 2026. Só que o governo não deixou claro que para o ano base de 2024 já estaria valendo. Vou voltar e explicar aqui em detalhes isso para vocês, mas eu preciso que você continue aqui comigo. Não saia daí. Vejam bem. O salário mínimo em 2024 era R$ 1.412. Então, 2 salários mínimos dariam R$ 2.824, certo? Mas, com a mudança da lei, o que o presidente fez, o que o Ministério do Trabalho fez? Pegou o PIS/PASEP do ano base 2023, que é bem menos, porque em 2023 era 1.320 o salário mínimo, 2 salário mínimo dá 2.640. Então, de 2.640 para 2.812, dá quase R$ 200 de diferença. Quase R$ 200 de diferença. Ou melhor, desculpa, de 1.320 para 1.412 dá R$ 92 de diferença. Então, de 2023 para 2024, dá R$ 184 de diferença. E os trabalhadores que ganharam em 2024 2 salários mínimos já estão fora, porque você vai ter que pegar o salário mínimo de 2023 e adicionar a inflação de 2024, que vai dar R$ 2.766. Ou seja, quase R$ 100 a menos. Então, esses trabalhadores, presta atenção, esses trabalhadores que ganharam entre R$ 2.766, até 2.824, esse intervalo de valor aí, os trabalhadores que trabalharem nesse intervalo aí, vão estar fora já desse benefício agora em 2026. Ou seja, o governo vai deixar de pagar o abono salarial já em 2026, já agora, a partir de agora, para em torno aí de 2,5 milhões a 3 milhões de trabalhadores, que teriam direito, caso a lei passasse a valer somente a partir de 2026, como diz na redação da lei. Porque na redação da lei não diz se ia tomar por base o ano de 2026
ou se ia tomar por base, ou se era o pagamento de 2026. E, na verdade, como ficou essa dúvida aí, essa confusão, porque a lei não é clara, eles pegaram o pagamento de 2026. Então, a lei, na prática, já passou a valer de 2024 para cá. Se ele elimina, vamos pegar assim, um exemplo a grosso modo. Se ele elimina o pagamento de 3 milhões de trabalhadores em 2024, que trabalharam com carteira em 2024, e mais 3 milhões de trabalhadores que trabalharam com carteira assinada em 2025, que só vão receber em 2027, ele só aí ele já tirou da jogada em torno de 6 milhões de trabalhadores. Então, 6 milhões de trabalhadores que receberiam o benefício de 2024 e 2025 e deixarão de receber, imagine quanto o governo já livrou aí de distribuir para os trabalhadores. Mas tem mais um detalhe que eu quero focar aqui para vocês e para que vocês entendam. O abono salarial, desde que foi criado, ele não é pago aos trabalhadores, não é distribuído aos trabalhadores com recursos do governo federal. Ele é pago aos trabalhadores, ele é distribuído aos trabalhadores com recursos do próprio trabalhador. Porque quem faz a contribuição do PIS e do PASEP, através do PIS e COFINS, são as empresas. E não é imposto. Vejam bem, volto a reforçar. Não é um imposto. Imposto é aquilo que o governo impõe para pagar sobre determinado bem que o trabalhador ou o empresário, ou seja lá quem for, possui. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem claro. O IPVA é um imposto sobre o veículo que o trabalhador ou o empresário tem. IPVA. Imposto sobre veículos automotores. Certo? IPVA. Imposto sobre veículos automotores, que é o imposto do IPVA. O COPIS e o COFINS é uma contribuição, não é imposto, que o empresário faz ao governo federal e as entidades e empresas públicas também depositam lá um determinado valor, né? Dependendo da situação, depositam um determinado valor e faz esse fundo para depois, no ano seguinte, distribuir para os trabalhadores. Não é imposto, é um dinheiro do trabalhador. Nem sendo assim, o governo quer devolver para você que é trabalhador. Preste atenção nisso. Nem sendo seu o dinheiro, o governo quer distribuir para você, quer devolver para você, quer ficar com uma parte para ele. Mais ou menos isso. Tá, muito bem. Então, os trabalhadores que ganharam até 2 salários mínimos, ou até 2 salários mínimos de 2023, corrigidos pela inflação de 2024, que chega no valor de R$ 2.766 em 2024, terão direito de receber. Mas não é quem ganhou 2 salários mínimos em 2024, ok? Porque 2 salários mínimos de 2024 é mais do que 2.766. Tomara que eu tenha conseguido esclarecer isso para vocês. Mais adiante isso vai ficar mais claro. Muito bem. Também, outro requisito muito importante, mas muito importante mesmo, para que o trabalhador tenha direito, é que ele tem que estar cadastrado em 2024 há mais de 5 anos. Outra coisa que eu acho injusto, não é no ano de pagamento, não. Ele tem que estar cadastrado há mais de 5 anos no ano base do cálculo, que no caso aqui é 2024. Então, aqueles trabalhadores que assinaram a carteira depois de 2029, depois de 2019, não terão direito. Isso é um absurdo, porque todos os trabalhadores deveriam ter o direito, porque os recursos foram depositados nesse período.
Mas não, tem uma carência de 5 anos. Então, os trabalhadores que terão direito de receber o abono salarial são aqueles trabalhadores que assinaram a carteira pela primeira vez de 2018 para trás. Porque quem assinou em 2019 completou 5 anos em 2024. Esses também se incluem. Vamos dizer que você assinou a sua carteira em abril de 2019. Em abril de 2024 você completou 5 anos. Então você terá direito. Os trabalhadores que se cadastraram no PIS ou no PASEP depois de 2019 não terão direito. Tem que ser de 2019 para trás, 2019, 2018, 2017 e assim por diante. Então, isso também é muito importante que fique claro para que os trabalhadores entendam, muitas vezes, por que ele consulta lá e não está lá o seu benefício. Porque, muitas vezes, não sabe que existe essa carência. Então, você que assinou a sua carteira pela primeira vez em 2020, em 2021, em 2022, em 2023, em 2024 e em 2025, você não terá direito de receber, porque existe essa carência. E essa carência se refere ao ano base, ao ano trabalhado, ok? São 5 anos para trás ao ano trabalhado, que no caso aqui é 2024. Outro ponto importante que eu quero ressaltar ao trabalhador é de que os trabalhadores, eles precisam, né? Eles precisam que a empresa que eles trabalham tenha informado corretamente todos os dados ao Ministério do Trabalho. Caso alguma informação esteja inconsistente, por mais que você tenha direito, pode até aparecer lá que você tem direito, mas você não vai fazer o saque porque existe inconsistência nas informações da Receita Federal e do Ministério do Trabalho. Então tem que realmente estar tudo muito certinho para você receber, ok? Então vamos mais adiante aqui, vamos para a próxima tela. Estamos aqui, então olha, ter trabalhado com carteira assinada em 2024. Isso está lá no artigo 9º da Lei 7998 do ano de 90. Quando foi criado lá, a lei dizia que o trabalhador teria direito de receber um salário mínimo. Olha aqui que diz o artigo 9º. Isso aqui nós retiramos lá da lei do ano de 90, quando foi regulamentado o abono salarial após a Constituição Federal, após a mudança que houve na Constituição Federal. Antes da Constituição Federal, era um fundo que era criado e não era abono salarial, era distribuído quando o trabalhador saía da empresa ou quando o trabalhador se aposentava ou coisa parecida. Depois da Constituição de 88, passou a ser abono salarial. Então era pago anualmente um salário mínimo a todos os trabalhadores que ganhavam até 2 salários mínimos e tinham pelo menos 30 dias trabalhado no ano anterior. Eu já vou falar sobre isso para vocês em detalhes. Mas eu quero falar aqui o seguinte. Lá no ano de 90, quando foi regulamentado o abono salarial, quem trabalhava 30 dias, veja bem, vamos pegar o exemplo aqui de 2024, que é o que nós estamos trabalhando. Se você é trabalhador, isso é um regulamento lá de 90, era assim. E depois houve a mudança em 2015, que eu já vou falar para vocês. Então, você se trabalhasse 30 dias com carteira assinada no ano de 2024, por exemplo, se tivesse ainda aquele regulamento lá, você já receberia um salário mínimo. Vejam bem,
Se você trabalhasse 30 dias com carteira assinada, quem é daquela época lembra, trabalhasse 30 dias com carteira assinada, já no ano seguinte recebia um abono salarial de um salário mínimo. Mesmo que tivesse trabalhado só 30 dias com carteira assinada, certo? No ano e tivesse recebido menos de 2 salários mínimos, no ano seguinte você já recebia um salário mínimo de abono salarial. O que aconteceu em 2015? O que aconteceu em 2015? Em pleno governo Dilma. Governo Dilma, governo do PT. Isso em 2015. O que a Dilma fez? Com sua mente ilustre, ela foi lá e disse o seguinte: não, quem trabalha só 30 dias não tem direito de receber um salário mínimo no ano seguinte, o mesmo valor que quem trabalha 12 meses. Então, quem trabalhava 30 dias com carteira assinada no ano anterior, teria direito de receber no ano seguinte um salário mínimo. Mas quem trabalhasse 12 meses, teria direito de receber um salário mínimo também. Ou seja, era igual para todo mundo. Aí vem a Dilma, em 2015, através da lei da emenda constitucional 134/2015, ela fez a seguinte mudança. Ela mudou que se o trabalhador trabalhasse 30 dias só um mês, ele tinha direito de receber uma parcela de 12. Ou seja, teria o direito de receber um 12avos, que está aqui no artigo 2º. O valor do abono salarial anual de que trata o caput será calculado na proporção de 12 por 1, de 1 por 12. Ou seja, pega um salário mínimo, divide em 12 parcelas. Então, se você trabalhou só um mês, você vai receber uma parcela. Se você trabalhou 5 meses, você vai receber o valor de 5 parcelas. Se você trabalhou 8 meses, você vai receber o valor de 8 parcelas. De 8 parcelas, né, de 1 dividido por 12. Se você trabalhou o ano todo, daí sim, só se você tiver trabalhado o ano todo para você ter direito a um salário mínimo. Isso, vou dizer para vocês mais uma vez. Só aí eles deixaram de distribuir para os trabalhadores em torno de 10 bilhões de reais. Em torno de 10 bilhões de reais. Então, 10 bilhões de reais que era dos trabalhadores, que ia chegar na mão dos trabalhadores, a partir dessa mudança dessa lei de 2015, deixou de vir para os trabalhadores todos os anos. E esse dinheiro foi para onde? Sei lá, se foi para Venezuela, se foi para Cuba, se foi para aonde quer que seja. Não interessa. O que interessa é que na mão do trabalhador, que é dono do dinheiro, não chegou mais. Ok? A fração igual ou superior 15 dias de trabalho será contada como mês integral para efeitos do parágrafo 2º. Então, vamos dizer que você trabalhou 1 mês e 15 dias. Então, vai ser contado como se fosse 2 meses. Se você trabalhou 5 meses e 15 dias, vai ser contado como se você tivesse trabalhado 6 meses. Só isso. Em vez de 15 dias, vai contar um mês inteiro. Ok? Entendido essa parte? Tá, muito bem. Vamos adiante. O valor do abono salarial, aqui no parágrafo 4º, o valor do abono salarial será emitido em unidades inteiras de moeda corrente, com a suplementação das partes decimais até a unidade inteira, imediatamente superior. Por exemplo, se o salário mínimo, se a parcela deu R$ 135,90, por exemplo, 93 centavos, ela será paga 136. Ok? Então tá. 1.621 dividido por 12 vai dar 135,93. Então, não será pago para você R$ 135,93. Será pago R$ 136. Ok? Só para você entender. Muito bem. Vamos em frente. Vamos pegar aqui essa tela. Nesta tela aqui,
Aqui que eu quero explicar para você entender melhor tudo que eu já falei na tela anterior. Antes da Lei 13.134/2015, antes da Lei 13.134/2015, governo Lula, governo Dilma Rousseff, era assim, ó. Se você o salário mínimo, ó, vamos pegar como base 2024 e o pagamento de 2026. Para nós não voltar para trás, vamos usar o exemplo de 2024. Por exemplo, se você trabalhasse apenas um mês em 2024, você ia receber 1.621. Mas se você trabalhasse 12 meses em 2024, você iria receber 1.621. Isso ainda seria pago no ano seguinte, que no caso seria o ano passado. Mas como o governo está pagando um ano de atraso, vamos trabalhar com 2026, ok? Tá, muito bem. Aqui, nesta tela, você pode ficar com essa tela e verificar que mesmo não importava o número de meses que você trabalhou, ó, não importava o número de meses que você trabalhou, não importava, o valor do benefício era o mesmo, todos 1.121. Com a lei emitida, promulgada pela Dilma Rousseff em 2015, isso aqui passou a ser da seguinte forma. Vejam o quanto que mudou aqui. Olha aqui. Olha essa tela. Olha aqui, ó. Então, em 2026, o salário mínimo é 1.621. Dividido por 12, vai dar R$ 135,08. Então, esses R$ 135 seria o valor de cada mês trabalhado. Como quem trabalhou um mês, passou a receber só R$ 135. Veja na tela anterior. Quem trabalhou um mês, recebia, antes de 2015, 1.621. Agora, com a lei da Dilma, quem trabalha um mês, recebe R$ 135. Quem trabalha 2 meses, recebe 270. Quem trabalha 3 meses, recebe 405. Quem trabalha 12 meses, recebe um salário mínimo. Ok? Então, perceberam a mudança? A mudança está aí. Ninguém percebeu. Porque os trabalhadores, muitas vezes, eles não percebem o que o governo faz. Mas nessa brincadeira aqui, nessa brincadeira bonitinha aqui, que vocês podem aí parar o vídeo e observar, nesta brincadeira aqui, o governo deixou de distribuir para os trabalhadores, porque esse dinheiro é dos trabalhadores, conforme eu já falei, esse dinheiro é dos trabalhadores, não é imposto. O governo deixou de distribuir para os trabalhadores 10 bilhões de reais. Isso desde 2015, hein? Desde 2016. A lei foi promulgada em 2015, em 2016 já passou a valer. Então, de 2016 para cá, o governo deixou de distribuir para os trabalhadores em torno de 10 bilhões por ano. Isso é o mínimo. Eu estou falando em números mínimos, em torno de 10 bilhões por ano que o governo deixou de distribuir para os trabalhadores só com essa mudança na lei. Imagine o tamanho do prejuízo que os trabalhadores tiveram e nem perceberam. O problema é que os trabalhadores nem perceberam, porque ninguém reagiu. Só que sabe o que eu fico mais admirado com tudo isso? Não é com o trabalhador não ter percebido. É não ter o Congresso Nacional e o Senado vetado essa lei para que não prejudicasse tanto assim os trabalhadores. Os deputados e senadores da época, que eu nem me lembro quem que eram, deixaram isso tudo correr, ninguém mais contestou e o dinheiro ficou para o governo. O governo distribuiu para quem esse dinheiro, se era dinheiro dos trabalhadores? Sabe-se lá para quem. Mas eu sei que quem teve benefício com isso foi a Venezuela, Cuba, não sei mais quem, Nicarágua, não sei mais quem, não sei mais quem, não sei mais quem. O trabalhador é que não foi beneficiado. E é por isso a minha revolta e por isso que eu trago esse conteúdo aqui para vocês. Quando eu falei para vocês que eu precisava que vocês ficassem durante o vídeo, é para vocês entenderem tudo isso. Então você que está aí, eu quero agradecer.
e nós temos mais bombas ainda para largar para frente. Vamos adiante. Vamos para frente, porque aqui vem mais chumbo. Aqui então está, ó, ter recebido em média 2 salários mínimos por mês. Até então tinha direito ao abono salarial do PIS/PASEP, 2 salários mínimos no ano base. Agora, a correção desse valor é feita pela inflação medida pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para o ano base de 2024, o limite ficou em 2.765,93. Os valores vão caindo ano a ano até chegar 1,5 salário mínimo em 2035, que é aquilo que eu falei lá para vocês antes. Então, tudo que eu falei antes para vocês a respeito disso está aqui claramente como que vai funcionar. Ele emitiu a lei em 2024, a emenda constitucional 135 em 2024 e já passou a valer. E aí, nessa brincadeira aí, eles vão livrar aí, eles vão ficar com o dinheiro do trabalhador, em outras palavras, em torno aí de 12 bilhões de reais aí, só nessa brincadeira referindo-se a 2024 e 2025. Porque vão ser eliminados de receber aí em torno de 6 milhões de trabalhadores, considerando 2024 e 2025. É muito dinheiro, é muito trabalhador que vai ficar fora. E então, a partir de 2035, os trabalhadores vão cair aí mais de 50%. Por exemplo, se hoje recebem o benefício 25 milhões de trabalhadores, por exemplo, a partir de 2035 isso vai cair para menos de 15 milhões de trabalhadores que terão o direito de receber o mesmo benefício. E a pergunta que eu faço para todos vocês é: para onde vai o dinheiro se é arrecadado a mesma quantia? Porque não muda a arrecadação. Muda só quem vai receber. Diminui só o número de trabalhadores que irão receber. Não diminui o número de pagadores. Isso não alivia em nada para o empresário que está pagando. Você, para o empresário, você trabalhador, vai custar a mesma coisa. Você, para o setor público, você vai custar a mesma coisa ao setor público. Mas você, que hoje recebe, a partir de 2024, 2025, pode não receber mais por conta disso. E para onde que vai o dinheiro que seria entregue para você agora? Ninguém sabe. Não tem uma destinação. Não existe uma destinação. Só existe lá na lei dizendo que o governo quer economizar. Mas economizar o quê se esse dinheiro não é dele? Essa é a minha pergunta. O dinheiro é dos trabalhadores, então ele vai tirar dos trabalhadores para economizar e vai gastar onde? Com a Janja? Com as viagens para a Europa? Com as viagens para a Ásia? Com as viagens para os Emirados Árabes, Dubai e outras coisas? É para isso? Para conhecer o Caribe ou outras regiões magníficas, maravilhosas que tem no mundo com o dinheiro do trabalhador? É para isso que ele quer? Porque não tem uma destinação. Ah, eu não vou pagar para o trabalhador porque eu vou aplicar aqui. Não existe isso. Só existe que não vai pagar. E é por isso que eu quero que você entenda o que eu estou falando. Beleza? Vamos adiante para nós terminarmos esse vídeo logo. Muito bem. Na verdade, eu não tenho pressa de terminar o vídeo, mas eu tenho pressa que você, trabalhador, entenda o que está acontecendo e pare de defender esse boniteza, esse canalha que está hoje na presidência do nosso Brasil. Você, trabalhador aí do Nordeste, você, trabalhador aí do norte do país, do Acre, do Amazonas, do Amapá, da Roraima, do Maranhão, do nosso lindo e maravilhoso estado do Maranhão, você que está aí, cara, não acredite nesse governo. Ele é mentiroso. Ele rouba você e você nem percebe. Você que está aí na Bahia, em qualquer estado do Nordeste, qualquer estado do Sudeste, qualquer estado do Sul, você que está vendo esse vídeo, entenda por que a gente não quer que esse governo continue. A gente não quer.
Vamos ser claro, vamos ser objetivo. A gente não quer porque ele rouba você e você nem percebe. Olha aqui o que aconteceu. Então ele pegou para cálculo, para base de cálculo de 2000, do base para cálculo de quem tem direito ao abono salarial de 2024, esse valor aqui, ó. Esse valor. E na verdade teria que ser esse, né? Teria que ser esse aqui. Ele pegou esse. Então, desse valor aqui para esse valor, vai dar uma diferença muito grande, né? Não, desculpa. Em vez desse valor aqui, teria que ser esse valor aqui. Então, você que ganhou desse valor aqui, ó, aqui, ó, vou marcar aqui para vocês, ó. Você que ganhou desse valor aqui, ó, 2.765,93 para 2.824, você que está nesse intervalo aqui, você está fora. Você que está nesse intervalo aqui, ó. Você que está nesse intervalo para esse aqui, você está fora. Da mesma forma, em 2025. Em 2025, você que seria esse valor aqui, desse valor aqui para este aqui, você está fora. E assim sucessivamente até 2035. Quando os trabalhadores que ganharem mais do que um salário mínimo e meio, né, 1,5 salário mínimo, né, um salário mínimo e meio, não vão mais receber. Hoje, até 2023, por exemplo, quem ganhava até 2 salários mínimos tinha direito. Mas a partir de 2035, quem ganha um salário mínimo e meio já não vai ter mais direito. Ok? Então entendam isso. Foi tirado isso de vocês na surdina. Eu não sei como que uma emenda constitucional dessa passa no Senado, passa no Congresso Nacional, ninguém questiona, é aprovado. Não dá para entender. Porque está, em outras palavras aqui, para ser bem mais direto, está roubando o trabalhador ano após ano e ninguém fala nada. Ninguém fala absolutamente nada, ninguém discute, ninguém fez essa planilha, será? Ninguém dos deputados, com toda a estrutura que tem lá, paga com dinheiro do seu bolso. Ninguém fez esses cálculos. Teve que eu vir aqui, eu que sou aqui do canal O Trabalhador, eu tive que vir aqui fazer essa planilha para mostrar para vocês. Olha o prejuízo, olha o prejuízo. Quem ganha mais de 2.765, quem ganhou mais do que esse valor aqui em 2024, já está fora, sendo que seria a partir desse valor aqui. Em 2025, quem ganhou mais do que esse valor aqui está fora, porque seria esse valor aqui. E assim por diante até 2035, quando vai chegar a um salário mínimo e meio. Isso é um absurdo passar no Congresso Nacional, passar no Senado Federal, esse valor. Olha aqui, olha essa planilha aqui. Aqui está a nova regra. Ó, quem tem direito, ó, em 2024, estar cadastrado no PIS/PASEP pelo menos há 5 anos, ter recebido em média salarial de até 2.766, vocês lembram que dá 2.765,93, então é arredondado para maior. Veja bem, ter recebido em média salarial de até 2.000, média salarial de até 2.766 em 2024. Não é 2 salário mínimo aqui. 2 salário mínimo é 2.824, conforme está aqui nessa tela. Ó. 2.000, 2 salário mínimo, ó, que era, o salário mínimo era 1.412, mais 1.412, dá 2.824. Então não é 2.766, é 2.824. Mas já a lei já passou a valer. E é isso que eu estou discutindo. Então, olha, quando chegar lá em 2035, olha aqui, ó, a progressão. Ó, olha a progressão aqui, ó. Quando chegar em 2035, vai ser um salário mínimo e meio. Ninguém falou nada disso. Então, sobre o valor de meio salário mínimo, acima, né, de um salário mínimo e meio, que dá um intervalo de meio salário mínimo, em 2035, vão deixar de receber. Ninguém mais vai receber. E isso aí vai ser deixar de receber o benefício quase a metade dos trabalhadores.
se não mais da metade. Eu estou jogando por cima. Pode ser mais da metade dos trabalhadores deixarão de receber o benefício. Isso não é um absurdo. Isso é o cúmulo do absurdo. Porque como que passa uma lei dessa no Congresso Nacional, sendo que o dinheiro não é de impostos? O dinheiro é contribuição para os trabalhadores. Isso não tem como aceitar. É inaceitável uma situação dessa. Vamos adiante. Como eu já falei, né? Olha, aqui está todo o cálculo. Você pode parar o vídeo e visualizar. Como você mesmo, o trabalhador, pode ver. Vai ser calculado desta forma aqui, usando essas informações aqui, ó. É dessa forma que é calculado a base limite para você ter direito ou não de receber o abono salarial a partir de 2025. Né? Claro, começou a valer em 2024, mas nós já estamos em 2026, então a partir de 2025, que o seu benefício, né, que será pago a partir de 2025. Aqui, nós chegamos aqui nesse valor. Aqui está... aqui eu quero explicar para vocês como que deveria ser pago o abono salarial e como que está sendo pago o abono salarial neste momento. Então, o abono salarial, como eu já falei antes, deveria, como você trabalhou com carteira assinada em 2024, o abono salarial deveria ser pago em 2025. Em 2025, você receberia 2024. E em 2026, você receberia 2025. Então, você já teria recebido 2024 e agora já ia receber 2026. Mas não está dessa forma. Está diferente, está prejudicando o trabalhador. Por quê? Porque agora você vai receber apenas o de 2024. E você só vai receber 2025 daqui a um ano. Então o governo está pagando com um ano de atraso, prejudicando diretamente os trabalhadores todos os meses, todos os anos. É um absurdo isso também. E olha, o calendário que é divulgado pelo Ministério do Trabalho, né, pelo CODEFAT, pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, através do Conselho, que é o CODEFAT, é publicado em dezembro e você passa a receber no ano seguinte a publicação do calendário, mas é referente ao ano anterior. Então o calendário é feito no ano seguinte, mas o pagamento é feito no ano posterior. Ó, então aqui, ó, aqui está o calendário de pagamento, né, de como que vai acontecer os pagamentos este ano. Então aqui eu só vou explicar os 2 primeiros meses, mais o terceiro para você entender. Quem nasceu em janeiro vai receber 15 de fevereiro. Quem nasceu em fevereiro vai receber em 15 de março. Quem nasceu em março e abril vai receber 15 de abril. Quem nasceu em maio e junho vai receber 15 de maio. Quem nasceu em julho e julho vai receber em 15 de junho. Quem nasceu em setembro e outubro vai receber em 15 de julho. E quem nasceu em novembro e dezembro vai receber em 15 de agosto. Você pode parar o vídeo aqui e verificar qual o mês que você vai receber. Qual dia que você vai receber, de acordo com o mês de nascimento. Esse calendário aqui é idêntico tanto para os trabalhadores da iniciativa privada que recebem o PIS na Caixa Econômica Federal, quanto para os trabalhadores do setor público que recebem o PASEP no Banco do Brasil. Será dessa forma aqui a distribuição de pagamentos. Beleza? Aqui está novamente as regras de quem tem direito. Por que eu coloquei essa tela aqui? Só para você parar o vídeo e verificar se você tem direito ou não com base nessas informações. Aqui está todas as 4 exigências, né? Estar cadastrado há pelo menos 5 anos, ter recebido em média 2.766 em 2024, não é 2 salário mínimo, é 2.766, e ter trabalhado no mínimo 30 dias em 2024 com carteira assinada ou como servidor público e ter seus dados informados corretamente através da RAIS ou e-social pelo empregador. Como você vai receber?
Se você trabalhou no setor privado, você vai receber na Caixa Econômica através dos aplicativos da Caixa Econômica que estão aqui. Se você trabalhou no setor público, você vai receber o PASEP pelo Banco do Brasil, conforme informações que estão aqui. Vejam bem, quero esclarecer aqui um ponto que não está aqui. Se você tem em algum banco do Brasil, algum banco instituído no Brasil, qualquer banco, e o seu Pix, a sua chave Pix, for o seu CPF, você vai receber, através de um Pix, seja do Banco do Brasil ou da Caixa, na sua conta, através da chave Pix, o CPF. Mas é só se a chave sua for o CPF. Por quê? Para não correr o risco do benefício ser pago para outra pessoa. Ok? Ok? Ok. Então vamos lá. Aqui está uma outra situação. Aqui eu só estou demonstrando aqui para vocês como que funciona para você consultar. A partir de 5 de fevereiro, você poderá consultar se você tem direito ou não. Você pode consultar através do site da Caixa Econômica, você vindo aqui, ó, para você. Você entra no site da Caixa Econômica e entra aqui, ó, para você. Com isso, você entrando aqui, até aqui no abono salarial, você vai poder obter todas as informações que você precisa, se você tem direito ou não. Tudo o que você precisar vai estar escrito aqui, ó. Você entra no site da Caixa, clica aqui no para você, tá vendo essa flechinha aqui apontando para você? Tá vendo aqui, ó? Essa flechinha aqui tá apontando para você, não nesses outros menus aqui, ó. Tem que ser aqui para você. Vai aparecer essa opção aqui, ó, no benefícios do trabalhador. Vai aparecer na primeira linha ali, abono salarial. Você clica em cima e você vai ver lá que tem todas as informações a respeito do pagamento que você precisa receber, se você terá direito ou não. Beleza? Aqui, ó, se você clicar lá conforme eu te disse, vai aparecer essa tela. E para baixo aqui, rolando essa tela aqui, ó, tá vendo que aqui tem uma barra de rolar aqui. Se você rolar, vai estar todas as informações para baixo aqui, ó. Para baixo, descendo aqui, rolando aqui, vai estar para baixo aqui. Agora, esse aqui é para quem trabalhou no setor privado. Recebe o PIS, que vai vir lá na Caixa Econômica. Agora, aqui é do PASEP, que é do Banco do Brasil. É a mesma coisa que lá na Caixa, as mesmas informações, muito parecidas as informações, só que é para quem tem direito ao PASEP. Então entra no site do Banco do Brasil e vai ver essa tela aqui. Vai ser escrito PASEP, depois acessa ali, abono salarial, e vai ter isso aqui, ó. Tá na mão o pagamento do abono salarial 2026, ok? Isso aqui que você vai ver lá no site do Banco do Brasil. Para você verificar tudo isso, você tem que acessar o site do Banco do Brasil, no caso do PASEP, e o site da Caixa Econômica, no caso do PIS. Muito bem, vamos adiante. Como consultar se você tem direito? Eu já acabei de falar, mas eu vou reforçar aqui, ó. Se você tem a carteira digital de trabalho, ó, a carteira digital de trabalho, se você instalada aí, baixou o aplicativo da carteira digital de trabalho no seu celular, você vai poder consultar através do seu celular. Aí, tendo a carteira digital de trabalho, você entra, faz o cadastro e você vai poder consultar. Nesse caso, se você não tem a senha Gov, você vai criar uma senha Gov, tudo bonitinho. Não pode esquecer da senha que você criou. É bom que você anote num papel e guarde as 7 chaves dessa senha, porque ela é muito complicada depois de alterar. Então, se você criar uma senha Gov, guarde ela, porque é bom você ter ela. Eu aconselho você a fazer, primeiramente, a verificação em uma etapa apenas com uma senha. Você faz uma senha bem segura e guarda ela e faz com uma verificação só. Depois, quando você tiver bastante prática, você pode fazer com duas etapas de verificação dos seus dados, ok?
Isso é para quem é meio leigo, então é melhor que você faça com uma só, porque vai facilitar um pouco no começo. Depois você pode fazer com 2 etapas aí para verificar. E também no aplicativo Caixa Trabalhador, você vai poder verificar o PIS. Veja bem, existe um aplicativo que se chama Caixa Trabalhador só para informar sobre isso. Só para informar as suas informações a respeito do seu PIS, do teu seguro-desemprego, do teu fundo de garantia. Nesse Caixa Trabalhador, tudo que está relacionado aos seus direitos de benefícios junto ao Ministério do Trabalho estará informado nesse Caixa Trabalhador. No app, né, no aplicativo do Banco do Brasil, você vai encontrar lá também o PASEP e você vai poder consultar lá, você que é servidor público. Aqui o Caixa Trabalhador é para quem trabalhou no setor privado, quem trabalha ou trabalhou no setor privado. Aqui do Banco do Brasil é para quem trabalha ou trabalhou no setor público, ok? Todas as consultas são gratuitas. O Banco do Brasil e a Caixa têm uma central de atendimento, mas eu não aconselho você entrar lá porque é complicado. Você vai ficar uns 3 dias lá esperando para daí ser atendido e é complicado demais, ok? Então, pode até usar, mas não te aconselho porque você vai ficar um tempão lá e talvez nem vai conseguir o que você quer. Beleza? Vamos lá. Aqui, erros comuns que impedem o pagamento. Puxa lá vida, eu tenho direito, mas eu não estou conseguindo ver. Eu não estou conseguindo ver porque o pagamento não aparece porque não sei o que, não sei o que. O que pode ter acontecido? Dados incorretos através da RAIS do ex-social. O seu patrão, o seu empregador, a empresa que você trabalhou ou trabalha, pode ter, na hora de digitar lá, digitado um número errado, uma letra errada, aí vai estar incorreto. Infelizmente, os teus dados lá do teu cadastro não vai bater com os dados que estão na Receita Federal e vai dar inconsistência. Então, se você não está, a partir do dia 5, se for consultar, não está lá e você sabe que você tem direito, mas não está lá, corra ao RH da empresa que você trabalhou para você verificar isso. Você vai correr para lá, vai verificar com eles, olha, vamos ver aqui porque eu não recebi, eu quero receber, porque não sei o quê. Aí você vai ver lá, eles vão achar lá o erro que teve, vão reenviar, vão corrigir, e daí o seu pagamento vai ser disponibilizado, ok? Essa é uma das situações. A outra, que é o cadastro desatualizado. Por exemplo, você trabalhou em 2024, mas por algum motivo alterou seus dados, endereço, algum dado alterou, você casou, mudou teu RG, teu CPF e tal, por algum motivo está desatualizado. Tem que atualizar, tem que manter sempre atualizado os seus dados na Receita Federal. Também é situação assim bem comum de acontecer. Aqui os dados incorretos enviados através da RAIS, que é a empresa que envia, né? Ou a empresa também não enviou as informações. A empresa pode não ter enviado. Ela pode ter enviado incorreto ou pode não ter enviado. Tudo isso pode ter acontecido. Cadastro desatualizado, tempo mínimo de trabalho não atingido. É aquilo que eu falei. Você assinou a sua carteira depois de 2019, assinou a sua carteira pela primeira vez em 2020, o abono salarial que está sendo pago, que vai ser pago agora, refere-se ao ano base 2024. Em 2024, você não tinha, meu camarada, você não tinha ainda 5 anos de inscrição no PIS ou no PASEP. Então você não vai receber. Infelizmente, eu tenho que te dizer isso. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto de dizer, mas eu tenho que te dizer para você não ficar se batendo. Assinou a tua carteira pela primeira vez em 2020, esquece. Você não vai receber o PIS/PASEP agora em 2026. Só em 2027, ok? Aqui, estou dizendo isso aqui, ó. Não é, por isso não é tão importante conferir tudo com antecedência. Por quê? Porque vai ser disponibilizado as informações a partir do dia 5 de fevereiro. Você vai poder consultar se você vai receber, a data que você vai receber, lá no seu carteira digital, no portal do governo, no Gov lá, você vai poder consultar
a partir do dia 5 de fevereiro. Eu vou fazer uma reflexão sobre isso logo mais a seguir. Vejam bem. Não, vamos fazer já. Vejam bem. Olha, por que é? Olha a pergunta que eu vou fazer para você, trabalhador, e você se questione e deixe nos comentários o que você pensa. Vejam bem. Ah, tá. Se você não é inscrito no canal, também já se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe seu like para ajudar. Vejam bem. Se você trabalhou em 2024, você trabalhou em 2024, então todas as informações que o governo precisa ter de você se refere a 2024. Por que é que só vai estar disponível depois do dia 5 de fevereiro de 2026? Essas informações a respeito de 2024 poderiam estar disponíveis a partir do dia 5 de fevereiro de 2025. Há um ano atrás já podia estar disponível. Por quê? Porque todas as informações a respeito do seu direito se referem a 2024. É sobre a inflação de 2024, é sobre o salário mínimo de 2023, tudo é feito sobre os meses que você trabalhou em 2024, tudo se refere ao ano base 2024. Então, há um ano atrás já podia estar disponível e você já saber. Mas não, só vai liberar para consulta a partir do dia 5 de fevereiro. E a minha pergunta é, por que isso? Por quê? Por que não está disponível ainda? Poderia, para não dar confusão então, ter disponibilizado essas informações depois do último pagamento que houve em 2025, ou seja, depois do dia 15 de agosto, quando houve o último pagamento referente ao ano base 2023. Concordas comigo? Então vamos cobrar isso para que neste ano seja disponibilizado já no dia 16 de agosto as informações a respeito do ano base 2025, que vai ser pago em 2027, com certeza. Esse ano é ano eleitoral, é ano de nós dar um chute naquele lugar lá dos políticos e nós vamos cobrar e vamos cobrar bastante. Bastante. Acompanhe a gente aqui no canal que nós vamos cobrar bastante. Aqui eu quero encerrar o vídeo já pedindo para você aí, ó, deixe o seu joinha para ajudar o canal, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas do mundo. Deixa aí para ajudar muito o nosso canal, porque a gente está aqui para trazer informações para todos vocês, trabalhadores. Muito bem, vocês viram aí todas as informações a respeito das mudanças, da história do PIS e do PASEP. Vocês viram aí tudo o que acontece, tudo o que aconteceu, e só me resta agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora, tiveram essa paciência. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E eu peço que vocês sempre voltem aqui no canal para assistir os nossos vídeos. Estaremos sempre aqui à disposição. Deixe os comentários. Compartilhe esse vídeo para ajudar o canal. Deixe o seu like aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Tudo isso vai estar ajudando o nosso canal. Beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!